Existe um momento exato na história do cinema em que o Velho Oeste deixou de ser apenas um punhado de páginas de jornais sensacionalistas para se tornar um mito imortal. Um momento em que a poeira da fronteira americana colidiu com a imensidão da tela grande. Muitos acreditam que os jovens de hoje renegam os clássicos de formato quadrado e cores Technicolor. Eles estão errados. Neste exato segundo, uma obra-prima específica de John Wayne está quebrando o algoritmo, silenciando céticos e arrastando uma geração inteira de volta para o deserto. Uma geração que nunca tinha visto um esporão brilhar ao sol, mas que agora não consegue desviar os olhos. Para entender o impacto desse fenômeno, precisamos cruzar a linha do tempo. Esqueça os efeitos visuais digitais de hoje. O que atrai a nova geração a este filme específico não é a perfeição dos pixels, mas a brutalidade da realidade. Quando o diretor John Ford posicionou suas câmeras pesadas no coração do Monument Valley, ele não estava apenas filmando uma história. Ele estava capturando o peso da solidão humana contra a imensidão implacável da natureza. Observem este enquadramento. A linha do horizonte esmaga os personagens na parte inferior da tela. O céu não é um teto protetor, é um abismo azul. No Velho Oeste real, a lei era um conceito distante e abstrato. A única certeza era a poeira que cobria os casacos de couro e o suor que secava na pele. E é exatamente essa textura crua, esse realismo sujo e palpável, que os olhos saturados de telas virtuais de hoje estavam implorando para encontrar. Mas a verdadeira engrenagem desse suspense não estava na paisagem. Estava no homem que a dominava. Quando a câmera faz esse movimento icônico, o tempo para. Este não é o herói impecável, de terno limpo e sorriso ensaiado que o cinema da época costumava vender. O John Wayne que está fascinando o público atual carrega a ambiguidade moral da fronteira. Ele é um homem moldado pelo trauma, pela vingança e pelo isolamento. Análise visual. Olhem atentamente para a iluminação desta cena. O jogo de luz e sombra, o chamado chiaroscuro cinematográfico, divide o rosto do protagonista. Metade de seu semblante está clara, representando o protetor, o guia que a civilização precisa. A outra metade está mergulhada na escuridão, o homem capaz de atos de violência inimagináveis para sobreviver. Essa dualidade psicológica é o grande imã de retenção moderna. O público do século XXI, acostumado com anti-heróis complexos, descobriu que o verdadeiro western já fazia isso com maestria absoluta há quase um século. A tensão não se constrói com diálogos expositivos, mas com o silêncio. Um olhar sustentado por 3 segundos a mais entre dois homens armados em um bate-madeira rangente comunica mais perigo do que qualquer explosão moderna. E é aqui que a narrativa deste clássico atinge o seu ponto de ebulição, o momento exato que prende o espectador atual na cadeira e faz o watch time asterisco do filme explodir. As linhas de telégrafo trazem uma mensagem truncada do deserto. Uma mensagem que nunca termina de ser digitada, pois o fio é cortado abruptamente do outro lado da linha. A fumaça preta que vimos no horizonte no início não anunciava o progresso, mas sim a chegada de um acerto de contas que vinha cavalgando pelas sombras dos cânions. A cidade se cala porque sabe o que está por vir. O perigo não avisa. Ele se manifesta no render da madeira sob as botas e na sombra que se projeta no chão batido. John Wayne caminha até o centro da rua deserta. O sol do meio-dia elimina todas as sombras. Ele para. Sua mão direita desce lentamente, pairando a milímetros do cabo de madeira de seu revólver. Os segundos transformam-se em horas. E, de repente, o horizonte se rompe. Esta terra não esquece. A poeira é a memória de todas as almas que aqui tombaram. Cada partícula que o vento levanta foi molhada por sangue ou por lágrimas. Dizem que o Velho Oeste era sobre liberdade. Mas a verdade, que ninguém conta nas canções de Fogo de Chão, é que o Oeste sempre foi sobre sobrevivência. A câmera sobe novamente, fazendo um movimento de dolly para trás, revelando o alto de uma colina. Lá, a silhueta de um homem a cavalo recorta-se contra o céu alaranjado. Mas ele não está olhando para a cidade. Ele está olhando para o trem. Ele tem a postura de John Wayne. Não o ator, mas o arquétipo. A majestade imóvel. A força gravitacional que o faz parecer uma montanha sobre o cavalo. O homem tira o chapéu e enxuga a testa com o antebraço. A câmera dá um zoom lento em seus olhos. Não são olhos de herói. São olhos de um homem que viu Deus e o diabo apertarem as mãos neste exato vale. O trem trouxe o progresso. Mas o progresso, no Velho Oeste, era apenas uma palavra elegante para a cobiça. Ele chegava como um dragão de ferro, cuspindo fogo e fumaça, engolindo as pradarias e cuspindo cidades. Para alguns, a ferrovia era a salvação. Para outros, era a sentença de morte que chegava nos trilhos. John Wayne não era apenas um rosto no cinema.
Ele era o último suspiro de uma era. A voz rouca de uma nação que se despediu da fronteira. Quando ele cavalgava, cavalgava não para conquistar, mas para lembrar. Porque o oeste que ele representava já estava morto. Substituído por cercas, por leis, por cidades de aço. O que vemos aqui, nesta poeira, é o crepúsculo dos deuses americanos. O momento em que o revólver encontrou seu fim diante do contrato assinado. Eles disseram que o oeste foi domado por aço e pólvora. Mas mentiram. Foi domado pelo silêncio. Pelo medo de olhar para trás e ver o rastro de fumaça se dissipar, levando consigo tudo o que você amava. A câmera filma por trás do cowboy. Vemos o trem se aproximar, a fumaça preenchendo toda a tela. A porta do vagão de carga começa a se abrir lentamente. Primeiro, uma fresta. Depois, uma mão aparece segurando o batente. O som do trem preenche o ambiente. O silêncio da cidade está em frangalhos. O homem desembainha o revólver. Lentamente. Não para atirar. Apenas para segurar. Como quem segura um crucifixo contra o demônio. Som do trem. Som do vento. E então, o silêncio absoluto. O oeste sabia. A bala não é o que mata um homem. É a hesitação. É o segundo em que você duvida. O oeste não foi conquistado por pistoleiros. Foi conquistado por homens de terno. Homens que nunca sujaram as mãos de sangue diretamente, mas que assinaram os papéis que condenavam cidades inteiras ao esquecimento. O agente era a mão invisível. A burocracia armada. O contrato com alma. Esta paisagem não era apenas bela. Era implacável. Cada colina escondia um esqueleto. Cada riacho seco já foi um rio de lágrimas. Os índios chamavam este lugar de terra do vento que chora. Os colonos chamaram de promessa. Ambos estavam certos. O agente abre a pasta. De dentro, ele retira um pergaminho amarelado, um mapa. Ele o desdobra lentamente, o som do papel rangendo ecoando como fósforo riscado. O cowboy enrijece. Seu queixo se ergue. Ele reconhece aquele mapa. É o mapa do Vale de Ossos Quebrados, onde uma cidade inteira foi apagada do mapa há 20 anos. O agente fala: não, o roteiro não permite diálogos. Mas sua ação diz tudo. Ele aponta para o mapa, depois para o horizonte, depois para o peito do cowboy. O cowboy aperta o coldre. O couro rende. A câmera desce para a mão do cowboy. Os dedos tremem, não de medo, mas de raiva. Uma raiva antiga, guardada em silêncio por 2 décadas. John Wayne nunca precisou de palavras para contar uma história. Seu silêncio era o mais alto dos discursos. Pois no Velho Oeste, o herói não era o que atirava primeiro. Era o que carregava o peso dos que caíram sem nunca baixar a cabeça. O cowboy ergue o revólver. Não para atirar. Ele ergue para o alto. A câmera acompanha o cano da arma. Vemos o céu. As nuvens se movem rápido. O sol está se pondo. A cor alaranjada se espalha como sangue diluído. O agente e o xerife recuam um passo. O mapa cai no chão de terra batida. O vento leva alguns metros, até que ele se enrola na perna de uma cadeira quebrada na calçada. O cavaleiro do início, a silhueta na colina, agora está na entrada da cidade. Ele parou. Observa a cena. Sua mão está no chapéu, não na arma. Ele não é um inimigo. Ele é uma testemunha. O herói do western sempre soube que a vitória não vinha de ter mais balas. Vinha de saber asterisco quando asterisco atirar. A pólvora era apenas o verbo. O silêncio era o sujeito. O cowboy guarda o revólver no coldre. Vira-se lentamente. Suas costas estão viradas para o agente, para o xerife, para o trem. Ele caminha em direção ao cavalo amarrado. Cada passo é uma sentença. A poeira dança ao redor de suas pernas. O xerife coloca a mão na arma. O agente ergue uma mão, detendo. Não aqui. Não agora. O cowboy monta no cavalo. Olha para trás, por cima do ombro. A luz do pôr do sol entra por trás dele, criando uma silhueta clássica, a imagem definitiva do oeste. Ele não olha para o agente. Ele olha para a cadeira quebrada, para o mapa. E pela primeira vez, sua expressão muda, não raiva, não tristeza, mas uma certeza fria. O Velho Oeste nunca foi sobre o fim. Foi sobre o eco. Cada tiro disparado ainda ressoa em algum lugar. Cada decisão ainda pesa na poeira. O que John Wayne nos deixou não foram filmes. Foram evidências. Provas de que o homem,
quando empurrado ao limite, não vira monstro, vira lenda. A câmera faz um zoom lento no pedaço de papel. Nele, desenhado à tinta, está um nome. O Soldado Sem Nome. E abaixo, uma coordenada. Vale da Redenção, 1883. O ano em que o cowboy chegou. O ano em que tudo começou. O ano em que tudo terminará. Deixe o seu gostei, inscreva-se aqui no Faroeste Revelado e comente aqui embaixo. Qual é a cena desse clássico que mais faz o seu coração disparar? A estrada da fronteira é longa, meu amigo, e a gente se encontra no próximo disparo. Até lá!